Neste vídeo nós vamos falar sobre o sono reparador. É um dos assuntos que eu mais gosto de falar, sobre o sono, o descanso, o repouso. E é o que mais as pessoas sentem necessidade. As pessoas estão com falta de sono. A maioria das pessoas está com insônia. Os idosos, os jovens, as crianças, né? Até as crianças estão tendo insônia. E o que é importante a gente saber, a necessidade que o nosso organismo tem do sono reparador, de dormir bem. Quando nós dormimos bem, o nosso corpo, ele produz os hormônios que vão promover para o corpo a saúde que nós precisamos. Nós temos que ter consciência disso. Precisamos aprender que o sono, ele faz parte da nossa vida. É vital. O sono, o sol, a água pura, o exercício físico, o ar puro, a alimentação saudável, a confiança em Deus. Tudo isso faz parte de uma vida feliz, de um estilo de vida feliz e saudável. E o sono, ele é o mais importante de todos, porque a ciência já descobriu, né, no projeto Genoma Humano, que vocês podem pesquisar, nesse projeto descobriu-se que enquanto dormimos, o nosso Criador, o mantenedor da vida, ele nos cura enquanto dormimos. É muito importante o sono reparador. E não é 3, 4 horinhas não, ou 5 ou 6. São 8 horas, pelo menos, de sono profundo, de sono tranquilo. Mas o que precisamos para ter esse sono tão tranquilo que todo mundo fala? Esse repouso, ou esse sono restaurador, reparador, quando os nossos genes são reparados. Esse sono, ele na verdade, ele é um investimento. É um estilo de vida, né? Não existe uma gota mágica para ter saúde. Não existe um chá milagroso que vai promover saúde para nós. Mas existe sim um estilo de vida adequado à vida. Nós temos que pensar nisso. Um estilo de vida, o modo como nós vivemos é o estilo de vida, não é? Esse modo como vivemos, ele é para prover para o nosso corpo saúde. E o nosso corpo é o templo do Espírito Santo de Deus. Por isso que é importante nós cuidarmos do nosso corpo, zelar por ele, porque ele é o santuário do Espírito Santo de Deus. E quando nós nos conscientizamos disso, então começamos a ingerir alimentos mais saudáveis, dormir as horas de sono que nos é necessário esse sono, né? Essas horas necessárias. Nós começamos a fazer exercício físico, beber água. A água, ela lava as toxinas do organismo, ela faz pele mais bonita, ela ajuda no sono reparador. A água faz o sangue fluir nas nossas artérias e veias. Então é muito necessário entendermos o que o nosso corpo precisa para sermos saudáveis. Mas o assunto aqui é o sono reparador. Mas eu preciso falar do ar puro, da confiança em Deus, do exercício físico, a alimentação saudável, a água. Por quê? Porque tudo isso ajuda no sono, na hora de dormir. Cabeça tranquila. Eu gosto de falar também de um outro assunto, um outro remédio de Deus provido na natureza. Aliás, é um exercício, né, mental, é o perdão. A terapia do perdão. O amor e o perdão. Gente, tem pessoas que não dormem porque não conseguem perdoar. Estão magoadas, estão ressentidas, o coração está a mil. Aí não vem o sono. E aí, desperdício para esse corpo, chamado templo do Espírito Santo de Deus. Quando nós nos conscientizamos de que precisamos viver um estilo de vida adequado à vida, então nós vamos prover para o nosso organismo o que ele precisa. O descanso, né, que é o sono, que é pelo menos 8 horas, gente. De 8 a 10, ou 12, né? Ah, eu amo dormir. E eu agradeço a Deus que eu durmo muito bem. Eu durmo uma noite inteirinha. E eu gosto das noites do inverno, porque aí o clima é frio, é fresco, a gente dorme bem tampadinha, a gente vai cedo para a cama, porque o pôr do sol é 5h30, 6 horas. E aí a gente dorme até no outro dia, 6, 6h30, 7 horas. Então dá 12 horas pelo menos de sono restaurador. E o organismo agradece. E a gente acorda feliz e saudável. Eu tenho 61 anos, 61. Quando eu tinha 47 anos,
porque eu estava vivendo a vida na correria, sabe, né? O que todo mundo vive. E aí eu estava com insônia. Eu era obesa, tinha insônia, pressão alta, veias entupidas, enxaqueca, labirintite, úlcera no estômago, úlcera no duodeno. A minha vida era o caos. E aí o médico disse que eu tinha que fazer cateterismo, que eu tinha que fazer um monte de coisas. E eu pensei, nossa, mas eu tenho que fazer tudo isso? E eu só mudei meu estilo de vida. Foi incrível. Ao mudar o meu estilo de vida, mudou a minha vida. E eu aprendi a ser feliz. E eu aprendi a ser saudável. Aí a insônia foi embora, a obesidade foi embora, o intestino preso resolveu agora ficar normal, as úlceras foram embora, as dores terríveis de cabeça, enxaqueca, labirintite, eu não podia mais dirigir por causa da labirintite, foi tudo embora. Mudança de estilo de vida. Estilo de vida adequado à saúde. E olha, eu não precisei muita coisa para isso. Eu precisei de duas coisas principais. A informação correta e a decisão. Eu sempre fui muito determinada, muito sonhadora. Como eu amo sonhar, como eu amo fazer as coisas acontecerem. Mas eu não tinha a informação correta, a orientação correta. Mas o nosso Papai do Céu, nosso Criador, Ele ama o ser humano, Ele ama as suas criaturas. E Ele corre atrás de nós, mostrando, ei, para aí, vai dormir mais cedo, eu quero te curar, porque enquanto você está dormindo eu estou te curando. Assim o nosso Papai do Céu diz para nós. Mas nós nem sempre vamos dormir, né? Às vezes a gente está indo por aí, às vezes está lá no celular, no computador, às vezes está lá limpando casa. Eu trabalho ainda numa emissora de rádio, mas quando eu era mais jovem eu trabalhava em 2 emissoras de rádio. E aí eu ficava trabalhando durante o dia, e à noite eu colocava azulejo nas paredes da minha casa, piso no chão da minha casa. Eu trabalhava assim, sabe, eu amo fazer essas coisas. E aí às vezes eu ficava lá até meia-noite colocando piso, azulejo nas paredes, eu não ia dormir. E aí na outra noite eu perdia o sono, porque na noite anterior eu tinha ficado acordada, né? Preparou cortisol em vez de preparar melatonina, porque o nosso corpo, ele é assim. Se na hora de dormir nós vamos para a cozinha fazer faxina, aí o que o corpo diz? Você está precisando de cortisol, não é melatonina. A melatonina é um hormônio, um relaxante muscular, que faz a gente querer ir para a cama. Mas a gente não foi. A gente foi fazer serviços, trabalhos. Aí o corpo diz, parei, eu preparei melatonina para você, você não foi dormir, então eu vou preparar para você cortisol. Aí aumenta a taxa do cortisol. Aí a gente fica a mil, a gente tá com energia e a gente quer gastar aquela energia, né? E aí o sono demora a vir. Cada 2 horas vem o ciclo do sono. O nosso corpo, ao pôr do sol, ele prepara a melatonina. Se em 2 horas nós não formos dormir, o corpo, ele entende que a gente não pode dormir naquele momento e ele vai fabricar cortisol. Daí leva mais 2 horas para o próximo ciclo da melatonina. Aí se naquelas 2 horas, tipo 7 horas era hora de estar dormindo, a gente não foi dormir. Então, o cortisol para mais 2 horas, deu 21 horas, né? Às 9 tô falando de 7 da noite. Deu 9 da noite, a gente não foi dormir. E tá a mil. Um monte de coisa para fazer, cabeça, sabe? Muita energia. O corpo diz o seguinte, você não vai dormir já? Então você precisa de cortisol. Então não vou produzir melatonina agora, vou produzir cortisol. Aí fica mais 2 horas, vai até às 11 da noite. Aí chegou às 11, às vezes a pessoa se distraiu tanto que ela não olhou o relógio, não viu que estava na hora. O que acontece? Ela passa mais um pouquinho, o que acontece? O corpo, de novo, fabricar cortisol e não melatonina. Aí então, mais 2 horas. E a pessoa vai dormir pela meia-noite, 1 da manhã. Aí então ela dorme até as 5, 6 horas. Mas depois ela tem que correr para ir trabalhar. Ela tem que pular da cama. Aí ela precisa de energia. Mas quando o corpo está muito cansado, chegou na hora de levantar, chegou na hora de produzir o cortisol, que é para levantar, para ter energia, para sair e ir trabalhar, a pessoa quer o quê? Ficar na cama. Aí inverte. Então, se a pessoa tem o horário de trabalho, ela sai da cama e vai. Se ela é uma pessoa que pode, então, ficar na cama até mais tarde, ela fica. Quando chega a noite, novamente o mesmo problema.
E o corpo sempre tentando solucionar o problema, porque o nosso corpo, ele é inteligentíssimo, ele faz de tudo para nos manter vivos e saudáveis. E aí, novamente, toda aquela programação que era para ter a melatonina vai ter cortisol. E aí, falta o quê? A cura das células, porque enquanto dormimos que Deus nos cura. Então, quando nós entendemos disso e começamos a tomar decisões, nós mudamos a nossa vida. Eu mudei a minha, deu certo. Eu parei de querer fazer as coisas à noite. A noite foi feita para dormir. Pessoas que dormem cedo são pessoas mais felizes, são pessoas satisfeitas, são pessoas alegres. Por quê? Cérebro descansado, o físico descansado. E ela só tem a compartilhar alegria e felicidade. É isso. Agora, vai dormir tarde. Primeira noite dorme tarde, segunda noite dorme tarde. Depois o próprio organismo já se encarrega de, na hora que ele teria que produzir melatonina para ir dormir, ele vai produzir cortisol, porque a pessoa não vai dormir mesmo. Aí o que acontece? Medicamento para dormir, para induzir o sono. Porque perdeu o sono. Aí as adrenais é aquele chapéuzinho que a gente tem aqui em cima dos rins. Elas trabalham demais quando nós não dormimos. As adrenais, junto com a tireoide, com a hipófise, o pâncreas, tudo, esses órgãos, eles são vitais. Eles estão aí trabalhando por nós 24 horas por dia. Mas eles precisam descansar. Se nós ficamos produzindo cortisol o tempo todo, as adrenais têm que trabalhar para produzir um hormônio que neutraliza o cortisol. Senão, ficaremos intoxicados o dia inteiro, envenenados o dia todo. E a noite inteira, você não vai dormir cedo. E aí o que acontece? A pessoa vai ter problemas de saúde, sérios problemas de saúde. E depois a tireoide cansa, o pâncreas cansa, e a pessoa adoece. Então, quando nós temos noção disso, e sabemos que nós somos o nosso maior patrimônio, e se nós pararmos, o mundo vai continuar girando. O mundo não vai parar porque nós paramos. Ninguém vai parar porque a gente parou. É só a gente que para. Então, meus queridos, nós precisamos entender que o nosso corpo, esse corpo chamado Templo do Espírito Santo, cada um tem o seu corpo, a sua mente, a sua decisão, a sua determinação. E nós, cada um de nós, somos o nosso maior patrimônio. Então, se nós quisermos ter vida com qualidade, saúde, para poder testemunhar do amor de Deus, para poder testemunhar do amor do nosso Criador, que nos mantém vivos e saudáveis, se nós permitimos, é claro. A culpa não é de Deus quando estamos doentes. A culpa é nossa. Por quê? Estilo de vida adequado à doença. Nós escolhemos. É uma questão de escolhas. Os estudantes, eles às vezes tiram notas baixas porque não dormiram o que chega. Um estudo comprova que os juízes, quando eles vão julgar uma coisa bem difícil, eles precisam de mais horas de sono. Por que eles precisam mais sono? Para poder raciocinar bem. O nosso cérebro não raciocina quando nós não dormimos o suficiente. É muito importante. Crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos, bebezinhos, todos precisamos do sono reparador, porque somos restaurados enquanto dormimos. Então, quando nós entendemos tudo isso e obedecemos às leis de saúde, nós vamos viver com mais saúde e mais qualidade de vida. O cortisol e a melatonina, eles são como uma gangorra. Quando um está lá em cima, o outro está lá embaixo. Quando o outro sobe, desce o outro. Ou, aliás, quando a melatonina sobe, o cortisol abaixa. Cortisol subindo, a melatonina abaixa. Que hora o cortisol tem que estar lá em cima? De manhã, quando nós acordamos. Não na hora de dormir. Na hora de dormir é a melatonina que tem que estar em cima. O cortisol tem que estar baixinho, não precisamos de cortisol. Por quê? Não vamos gastar energia. Por isso que a gente não deve jantar pesado à noite quando vai dormir. Por quê? Porque o jantar pesado exige digestão. Se nós vamos dormir e o nosso estômago está trabalhando, o cérebro precisa, né, fabricar os hormônios ali, o estômago, o fígado, o pâncreas, né, que tem que fabricar todos os hormônios digestivos. Aí, como é que fica? Melatonina e hormônios digestivos? Não combina. Então, precisamos dormir. O sono é reparador. Acabou a bateria hoje, Tamara? Não, mas clicou no pause, daí dá pra continuar, só pra desclicar.
Vai ter que continuar? Encerra daí? Eu posso encerrar? Já encerra. Não, então, posso falar? porque ele vai continuar, tá bom? Ah, tá. Ó, tem 20%. Quando sair no 10, ele vai dar a mesma coisa. Então, quando nós entendemos tudo isso sobre o sono reparador, sobre como funciona o nosso organismo, e nós obedecemos essas leis que promovem para nós saúde e felicidade, claro que nós vamos ser saudáveis e nós vamos ser felizes. É impossível sermos felizes se não dormirmos o suficiente. O sono reparador, ele faz parte da saúde e da felicidade, e da nossa fé, e a nossa confiança em Deus. A pessoa que não dorme direito, ela é uma pessoa estressada, incomodada da vida. Ela não está feliz, ela não está satisfeita. Parece faltando alguma coisa. Por quê? O próprio corpo está intoxicado, porque o cortisol intoxica. O cortisol, ele mata a microbiota intestinal e aí o nosso intestino não funciona bem. Quando o nosso intestino não funciona bem, nós ficamos doentes. A alteração genética tem a ver com a disbiose intestinal, que tem a ver com a falta de sono, que tem a ver com o cortisol elevado. Fígado intoxicado, muitas vezes é o cortisol elevado. Então, meus queridos, se nós quisermos investir na saúde e na felicidade, precisamos investir no estilo de vida adequado à vida. E dormir cedo, com o coração tranquilo, coração cheio de perdão, cheio de amor. Confiança no nosso Papai do Céu, porque é Ele que cuida de nós. O mundo está em crise, as pessoas estão angustiadas. Gente, temos um Criador, um mantenedor, um Salvador que cuida dos seus filhinhos. Qual deve ser a nossa postura? Nos tornar filhos de Deus, confiarmos no Papai do Céu, obedecer a Deus. Quando nós obedecemos, nós somos filhos de Deus, né? E aí nós vamos ser cuidados por Ele. É interessante, mas a vida é outra. Quando nós confiamos em Deus, aceitamos Ele a cuidar e dirigir a nossa vida, aceitamos as leis de Deus, quando Ele diz não beba café. Por que não devemos beber café? Café tem cafeína. Cafeína tira o sono, dá problema de intestino, dá problema de coração, dá um monte de problemas no corpo. Evitar a cafeína. Quando Deus pede alguma coisa para nós, é porque Ele quer o nosso bem. E nós apenas devemos obedecer, aceitar que Ele está querendo o nosso bem. Deus abençoe todos e vamos investir no sono reparador. O sono que cura nosso organismo. Quem cura é Deus. Mas quando nós dormimos, nós estamos anestesiados, deixando Deus clicar os nossos genes, consertar os genes que estão inativos, fazer funcionar. Deus é amor, meus queridos. Deus abençoe a todos.